Essa é outra aula que poderia facilmente ser um rios, porque vai ser uma aula bem rapidinho mesmo, que a gente vai discutir sobre pele e mucosas. Mas apesar de ser uma aula rápida, é uma aula extremamente importante e eu vou provar. Calma que eu vou provar porque é que é importante. Vamos falar de Laura. Laura tem 36 anos e ela chega para você, está lá no pronto-socorro, está na UPA, e aí chega essa paciente com a consciência rebaixada e com uma acompanhante. Ela está tendo um sangramento muito intenso. Eu sei que pela imagem parece que ela é uma assassina, tá? Mas calma que ela não é. Ela está com um sangramento muito intenso pela região genital e a acompanhante dela disse que ela já vinha sangrando bastante, estava com sangramento excessivo, inclusive na gengiva. Aí, opa, você já começa a pensar em algumas coisas. Pausa um pouquinho e pensa o que é que você faria com essa paciente. Se coloca no lugar. Imagina, eu preciso da sua imaginação. Imagina que você está lá e que essa paciente chegou para você. O que é que você faz com Laura? Pausa e pensa. Pausou? Pensou? Show. Vamos dar seguimento. Então, Laura, 36 anos, vocês podem ter falado aí, a gente vai estabilizar o sangramento, vamos tentar parar, sei lá, dar um Transamin, alguém deve ter pensado aí no astranexâmico. Pede alguns exames, não sei quais, um hemograma talvez. Mas nesse caso, diferente dos outros, eu não vou discutir o caso com vocês, não. Eu já vou jogar a resposta, porque a gente ia demorar para chegar nela, tá? Laura, ela estava com uma insuficiência hepática aguda. No fígado a gente tem a produção de alguns fatores de coagulação. Pode dar esse sangramento excessivo, tá? Então, como é que a gente pensaria nessa insuficiência hepática aguda logo de cara? A dica estava nos olhos de Laura. Quem disse que alguém viu eles? Ninguém viu. É por isso que avaliar as mucosas é tão importante. Porque quando você olha, quando você avalia ali as mucosas, a pele, você consegue perceber, você consegue abrir um leque de possibilidades diagnósticas que você não iria pensar nem tão cedo naquilo. Quem é que ia pensar numa insuficiência hepática aguda se a paciente não está ictérica? Mas aí você olha, você abre o olho da paciente e vê que está ictérica. E aí você, opa, inclui aí função hepática e outros exames que podem estar relacionados à bilirrubina direta, indireta, total. Tudo isso para a gente poder diagnosticar essa insuficiência hepática aguda. Então, a primeira coisa que a gente olha na pele e mucosas é a coloração. Com isso, a gente vai estratificar em 4 cruzes, certo? Isso é bem complicado da gente falar em estratificação, mas a gente vai classificar em hipocorado, normocorado, hipercorado, ictérico, cianótico. Vamos por partes. Os corados primeiro. Hipocorado, normocorado, hipocorado, hipercorado. Nesses casos, a gente vai classificar em 4 cruzes. Só que normocorado, ok, normal, não precisa classificar. Mas hipocorado e hipercorado, essa estratificação é um pouco subjetiva. Na verdade, um pouco não, bastante subjetiva. O que para mim é 4 cruzes, para você pode ser 3, pode ser 2. E o que para mim é hipocorado, para você pode ser normocorado. É muito subjetiva essa avaliação. O ictérico, por exemplo, se eu digo, esse aqui é o paciente mais ictérico que eu já vi na minha vida. Mas você já viu outro bem mais ictérico, você considera 3 cruzes, eu considero 4 cruzes. Mas isso importa? Não, não importa. É subjetivo. Ok, aceita. Mas 3 cruzes já é bem grave, né? Então, entende isso, aceita, respira, vai dar certo. Além disso, além da coloração, a gente precisa investigar também a hidratação. A hidratação, como é que a gente vai ver? Você vai pedir para o paciente colocar a língua para fora. Se o paciente coloca a língua para fora, e eu não vou colocar a língua porque eu não consigo falar, tá? Com a língua para fora, enfim. Mas se você pede para o paciente colocar a língua para fora e está molhada, você já pensa, opa, está produzindo saliva, está hidratado, está bem hidratado. Beleza. Mas se você pede para o paciente colocar a língua para fora e a língua parece o deserto do Saara, então significa que ele não está bem hidratado, está desidratado. Mas quanto desidratado? Muito desidratado? Não, mais ou menos. Bota 2 cruzes, 1 cruz. Então a gente vai classificar também com cruzes, aquela mesma avaliação subjetiva de 1 até 4 cruzes, certo? A hidratação da mesma forma.
Então, como eu disse, essa era uma aula bem rapidinha aqui para a gente falar da importância de avaliar a pele, avaliar as mucosas do paciente, principalmente para abrir o leque de possibilidades diagnósticas para a gente. Espero que tenha gostado da aula e não esquece o roteiro, extremamente importante, para você não se perder quando for fazer o exame físico, tá? A gente se vê na próxima aula.